E no vídeo de hoje do canal, é claro, Flamengo e São Paulo. Tem escalação, tem pré-jogo, tem opinião, tem palpite, tem análise. É tudo sobre o jogão de hoje no Maraca. E o São Paulo em busca do milagre no Maracanã. E também falar de atacante à vista. Belmonte abre o jogo sobre o nome de jogador. Então, vambora pro vídeo. Principalmente o time que vai entrar em campo amanhã no Maracanã em busca, para alguns, de um milagre, para outros de uma chance muito pequena, remota. Enfim, são poucos os que acreditam assim que o São Paulo tem uma grande chance de chegar pela segunda vez na história na decisão da Copa do Brasil. Título inédito para o tricolor. Bem, vamos lá, eu falei, o Rogério desde domingo, depois do Clássico, vem falando, não é impossível, é difícil, o Flamengo é a melhor equipe do Brasil, ou está entre as melhores, ele conhece muito bem, passou recentemente, o ano passado por lá, sabe muito bem da força do Flamengo, mas ele está preparando um time forte para jogar amanhã no Maracanã. E eu explico, dos 11 prováveis titulares, 6 não jogaram sequer um minuto no final de semana, e 5 entraram apenas no segundo tempo. Pablo Maia, Reinaldo, Luciano, Caleri e Patrick. Então, com base naqueles que ou não jogaram ou jogaram só parte do segundo tempo, a gente já tem uma formação provável do São Paulo para o jogo no Maracanã. Felipe Alves não pode atuar, ele, Bustos, Ferrarese e Marcos Guilherme, o Marcos por já ter jogado a Copa do Brasil, os outros 3 por terem chegado ao clube após o término das inscrições, são desfalques certos. Dá para falar que são desfalques aí entre aqueles que estão no departamento médico? Arboleda, Gabriel Neves, que aliás deverá ser contratado, está lá no Uruguai se recuperando, não joga mais na temporada, e o próprio Nicão teria alguma chance de brigar. Então são outros 3 desfalques assim que teriam alguma chance nesse revezamento de formarem a equipe principal do São Paulo. Tirando esses 7 e levando em conta tudo que eu disse no final de semana, Jandrei no gol, Igor Vinícius na lateral, Diego e Léo no miolo de zaga e Reinaldo na esquerda. Pablo Maia, Nestor, Alisson e Patrick, na frente Caleri e Luciano. Mas tem um porém. O Miranda tá aí, jogou contra o Corinthians, mas pode ser o terceiro zagueiro. E aí, quem sairia do time? É melhor ir com 3 zagueiros precisando da vitória ou com linha de 4? Vamos subir uma tela que tem números importantes das 63 partidas do São Paulo na temporada, números que mostram nesta tela se o São Paulo tem o melhor rendimento em linha de 3 ou em linha de 4. Linha de 3 zagueiros, 25 partidas, linha de 4, 38. 10 vitórias, 7 empates e 8 derrotas com 3 zagueiros, 19 vitórias, 12 empates e 7 derrotas com linha de 4. E claro, o número que mais vale desta tela é o aproveitamento. O São Paulo com linha de 3 tem aproveitamento de 49,3% e com linha de 4 de 60,5%. E aí, Bruno e comentaristas, linha de 3 ou linha de 4? Já vou perguntar para os nossos comentaristas. Só uma coisa, Edu, enquanto você falava, a gente também conversava aqui. E isso não está relacionado só ao São Paulo, mas acho que é quase todos os grandes clubes. Não tem mais nenhuma previsão dos repórteres entrarem nos CTs? Então, aqui, Bruno, desde que, vamos falar assim, não é que a pandemia acabou, né? Porque existem ainda casos de Covid, mas digamos que ficou um pouquinho menos complicada, a gente já entrou pelo menos umas 10 vezes. A maioria delas para apresentação de reforços, né? O São Paulo contratou bastante nas janelas, uma outra vez para alguma entrevista sem ser de novos jogadores e uma única vez para ver parte de um treino e ter uma entrevista com o atleta. Por enquanto, aqui no São Paulo, 0 chance, e mesmo quando a gente entra nessas ocasiões especiais, teste de Covid 24 horas antes, máscara o tempo todo dentro do CT. Perfeito, Edu. Obrigado aí, tá, pelas informações. Bom, vamos lá. O Edu deixou a pergunta pra gente entre 3 e 4 zagueiros. Responda, Birner. Bom, eu acho que a questão não é o aproveitamento do São Paulo com uma linha de 3 atrás ou com uma linha de 4. A questão é o melhor encaixe pro jogo contra o Flamengo. Isso. Ambos são possíveis, aí depende muito de uma escolha que o Rogério vai fazer. Porque com a linha de 3, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo pro Igor Vinícius e pro Reinaldo apoiarem. E eles precisam apoiar muito porque é por ali que o São Paulo vai construir, principalmente contra o Flamengo. Porém, o Flamengo constrói bastante por dentro, né? E esse terceiro zagueiro seria o Miranda, que ainda não está em plena forma. Os últimos 2 jogos, vale lembrar, contra o Atlético Goianiense e contra o Corinthians, São Paulo usou linha de 4. O Rogério até usou o Luizão na lateral esquerda, porque o Wellington tinha sido expulso antes e o Reinaldo foi poupado, ele só entrou no segundo tempo do jogo no Majestoso do domingo. E o time funcionou. Só que o Flamengo joga bastante por dentro. Então o Rogério tem que tomar uma decisão. Porque como o São Paulo agride lá em cima, a tendência, se o São Paulo jogar com uma linha de 4, é que o volante parta muito para a construção, que fiquem
os zagueiros apenas. Os zagueiros também constroem, mas fiquem apenas os zagueiros. E que certamente o Flamengo vai puxar contra-ataque, escapar no contra-ataque. E que esses zagueiros, em alguns momentos, fiquem mano a mano com o Gabigol e com o Pedro. Apesar de serem bons zagueiros, serem zagueiros rápidos, os atacantes são de nível muito alto. Então eu acho que para o encaixe específico do jogo contra o Flamengo, lógico, ambas as formações são difíceis de funcionarem para parar o Flamengo, porém eu acho que o encaixe com 3 zagueiros é o encaixe mais correto para o tipo de jogo que o São Paulo precisa fazer no Maracanã. Você também prefere os 3 zagueiros, Renato? Então, eu sempre levo muito essa discussão para um lado de que o sistema, ele nada mais é que uma estrutura que você parte a partir de onde você sai. Não é pebolim, totó no Rio, né? A gente tá falando do Flamengo também. Tanto é que quando o São Paulo joga com linha de 4, normalmente o Gabriel Neves ou o Pablo Maia baixam muito. Sim. Então é um São Paulo que sai com 3 na maioria das vezes. A diferença, pra mim, aonde pega no São Paulo é a questão dos laterais. Pra mim, eu tô muito com o Vitor Mino nesse sentido. Jogar contra um Flamengo com Igor Vinícius e Reinaldo ao mesmo tempo, pra mim pega um pouco, porque são laterais com uma capacidade de construção muito grande. No lado do Reinaldo, com problemas em vários momentos em recomposição. Acho que o Igor, talvez tecnicamente o Reinaldo tenha até mais capacidade, mas o Igor é um jogador mais agressivo, com uma capacidade... O melhor momento dele no São Paulo. Não, exatamente. Isso aí, tem muito São Paulino que nunca critiquei, mas muita gente criticava. E o Igor, eu acho que ele é uma das figuras muito importantes desse São Paulo hoje. Olha pra mim. Na questão, os caras tá trocando. Eu criticava bastante e tenho elogiado bastante. Não, nem olhei pra você. Não tem nenhum problema. Mas eu te entendo, Vini, eu também. Pra mim, você montar um sistema, o esquema tático, tem muito a ver com a característica dos atletas que você tem em mãos. Sim. E quando eu olho para os 2 alas do São Paulo, que mesmo quando eles jogam de lateral, eles são alas, eu tenho um pouco desse medo de, numa saída rápida, você não ter ninguém para cobrir e aquilo. Uma saída rápida do Atlético Goianiense é uma coisa, a saída rápida do Flamengo é outra. Enfim, eu acho que o Rogério vai... O Rogério tem muito essa leitura de quem vai bater com quem, como vai encaixar. E hoje, se a gente for olhar no sistema do Flamengo, o Flamengo joga praticamente com 3 atacantes soltos. São 2 mais um meia que joga por trás e um Flamengo que em vários momentos marca com 7. Por outro lado, o São Paulo precisa do resultado. Então, o Rogério ganha... Ele falou que a conta dele não tá tão cheia que nem o do Vitor Pereira, tá assim. E ele ganha pra tomar esse tipo de decisão. Não sou eu que vou tomar, não. E eu achei que ele Vamos imaginar a vantagem dos 90 minutos, que são 3 gols. O São Paulo só 7 vezes conseguiu isso em 63 partidas. Pode conseguir uma vantagem de 2 gols, como aconteceu contra o Atlético Goianiense e definir nas penalidades. O problema é que é complicado e o Rogério sabe muito bem disso. Bem, eu vou agora, a gente vai entrar com a tela. Os números... estavam, digamos assim, um pouco defasados. A gente tem uma tela mais atualizada, senão pode parecer que o repórter está lendo uma coisa e está aparecendo outra, mas continua a vantagem numérica, pelo menos em porcentagem, da linha de 4 zagueiros. Então agora atualizado, 26 jogos com 3 zagueiros, 37 com 4 zagueiros, vitórias maior com 4, empates maior com 4 e derrotas também maior com 4, porque jogou mais vezes. E o aproveitamento, a porcentagem é que importa, a diferença é um pouquinho menor, 52,6 contra 58,6. A linha de 4 teve o melhor aproveitamento na temporada. Quem não vai começar jogando, mas é muito experiente nesse tipo de competição e muito experiente no futebol e falou um pouquinho sobre a realidade do São Paulo no Maracanã, é o atacante Éder, que foi destaque no empate contra o Corinthians, fez gol, colocou bola na trave, fez talvez uma das melhores partidas neste ano dele com a camisa tricolor. Vamos acompanhar o Éder falando após o clássico de domingo. A força desse grupo aqui, como você bem falou, tem pouca vaidade, no sentido que quem o Mr. Rogério escolhe de ir em campo, a gente consegue dar o máximo, né? E como eu falei antes, eu acho que na quinta foi um jogo muito difícil, se é mental que físico, e acreditamos e passamos. E assim a gente vai acreditar e vamos lá no Maracanã brigar para passar. Eu acho que é um grande jogo entre 2 grandes equipes do futebol brasileiro e na minha carreira e por experiência eu já vivi muitos momentos que talvez muita gente por fora desacreditavam, mas nós que trabalhamos todos os dias lá com o Mister, os jogadores, o pessoal que está junto com nós lá na Barra Funda, que trabalha dia a dia, nós acreditamos, porque temos que acreditar. É São Paulo contra Flamengo, São Paulo é grande e aquilo que o Mister Rogério fala é que é o mínimo, quem tá aqui né? no São Paulo tem que brigar por títulos. Então acho que esse grupo esse ano
Se você for ver, a gente chegou na final do Paulistão, estamos na final da Sul-Americana, estamos numa semi contra o Flamengo e infelizmente talvez poderíamos estar um pouco à frente, né, no brasileiro. Deveria estar, né? Quando você está em 3 competições, como você falou, jogando a cada 2, 3 dias não é fácil. Então acho que esse grupo tem condições total de ir lá no Maracanã e fazer um grande jogo. Deu em casa no Morumbi por 3-1, então situação Palpitão dramática, de Arnaldo, não deve se vamos classificar. E eu acho que o Flamengo, com todo mundo focado nas Copas, time praticamente completo e tudo mais, não vai dar mole não, vai ser 2-0 para o Flamengo esse jogo. Mas eu quero saber o seu palpite, Arnaldo, sobre essa partida e fique de olho aí no Io em dobro, a promoção que tem sobre esse jogo específico. Vai lá no site para você ter mais detalhes. Arnaldo, Flamengo e São Paulo, palpita daí. Olha, Tironi, 2 gols de vantagem, tudo mais. Acho que o São Paulo até pode dificultar, mas o Flamengo passa. Pra mim dá empate. Flamengo 1, São Paulo 1, Flamengo na final. Minha final é Flamengo e Corinthians. Aliás, que final. A equipe do São Paulo que deve jogar amanhã é a seguinte: Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Caleri. Esse é o time do São Paulo, provavelmente. É o que tem de melhor em tese, porque alguns torcedores vão questionar. A tese é legal, porque começa com o Jandrei no gol, né? Então. Jandrei, porque o Felipe Alves já jogou pelo Juventude, a Copa do Brasil não pode atuar. É isso aí. É a única opção. O Igor Vinícius, para mim, subiu de nível, tem melhorado, principalmente no apoio, na fase ofensiva. O Alisson foi um jogador muito importante taticamente contra o Atlético Goianiense. Espero que tenha treinado cabeçada, né? Ele e Patrick abertos pelo lado. Então, é um São Paulo que depende muito 2 zagueiros contra o Flamengo, acho ousado. De como o Flamengo vai se mobilizar para esse jogo. É difícil dos dois lados. O Calçade citou a situação do São Paulo no Brasileiro. É desconfortável. 5 pontos da zona do rebaixamento, com uma final de Sul-Americana pela frente, enfrenta 2 concorrentes diretos na próxima rodada, Ceará e Avaí. Então, é uma situação que inspira cuidados. E aí você vem de uma classificação sofrida nos pênaltis, desgastante na Sul-Americana, volta para o Brasileiro num clássico e mesmo com time misto, te exige. E para entrar com tudo, para jogar a Vera 100% no Maracanã... Tá grandão, hein, Breis? Porque ele tem 2 resultados que, os caras estão assim, ó o tamanho dos caras. Cresceram, Pascoal? Os caras estão assim, ó. Os caras estão gigantes, meu senhor. Não, mas Pô, do jeito que a festa que a torcida fez naquele jogo do Atlético Goianiense, a torcida parecia estar em êxtase. No jogo do Corinthians, com um time que não era nem o titular. Então... Puxa vida, o time do São Paulo vai chegar grandão contra o Flamengo. Tomara. Contra o Flamengo. Eu menos pressionado, vamos dizer assim. Na minha cotação, é 85 pro Flamengo. 15 para o São Paulo. Então, é até grande. Tem 15. Mas é por... Não, até grande. Sabe por quê? Porque é futebol. E no futebol, as coisas podem acontecer. Ô, a gente não sabe. E é por isso que depende do Flamengo. Exatamente. Porque... O que é mais difícil, Arnaldo? Fluminense, Corinthians ou São Paulo e Flamengo? Qual que tá mais... Só ganhar os placares, né? Fluminense e Corinthians, 2-2. Ah, tá. O Flamengo ganhou por 2 gols de diferença fora de casa. Sim. Tá virtualmente classificado como estava contra o Corinthians na Libertadores. É idêntica a situação, né? 2 gols de vantagem. Acho que, sim, diferentemente, tem uma diferença nas partidas de ida, que estão espaçadas mais do que aquelas da Libertadores. Isso faz diferença, né? Copa do Brasil melhorou pro São Paulo. Melhorou. O Palmeiras, o Flamengo piorou e o São Paulo melhorou. Melhorou pro São Paulo. Se fosse na outra quarta-feira, tinha acabado. Sim, não, melhorou não, mas o São Paulo... O São Paulo melhorou e o Flamengo parou de golear os outros times e ganhar de todo mundo. Vocês não querem me matar aqui, mas eu quero dizer o seguinte. Em nenhum desses jogos recentes depois do Flamengo 3, São Paulo 1, o São Paulo jogou como desempenho tão bem como jogou contra o Flamengo. Em nenhum jogo Ela tem que ganhar, Eduardo. Teve cedeu tantas oportunidades ao adversário, né? Mudou o goleiro, mudou bastante coisa. Né? Ganhou jogos também, não? Ganhou classificação. É importante, né? Sim. O que eu acho de diferente, sim, o São Paulo proporcionou no Morumbi uma dificuldade ao Flamengo que o Corinthians não tinha colocado, a não ser nos primeiros minutos até fazer o primeiro gol lá do Arrascaeta em Itaquera. São Paulo, de fato, incomodou o Flamengo. Mas aí tem uma situação que o São Paulo também, a vulnerabilidade do São Paulo, que diminuiu um pouco na última semana, e não nos últimos meses. Naquela partida, na última bola, o São Paulo tomou 3-1. Aliás, o único brilhareco do Everton Cebolinha até agora no Flamengo, mas foi um gol praticamente decisivo, né? Sim. A vantagem de 2 gols é uma vantagem diferente. 2-1 ainda é um placar. E acho que, se você analisar o jogo de fato, 3-1 foi muito pelo que o Flamengo
fez e o São Paulo fez naquele jogo. Mas a questão de por isso que a gente conversa sobre as possibilidades. O mata-mata... O terceiro gol foi muito aleatório, cara. E até umas discussões que a gente fazia com o Abel Ferreira nas eliminações do Palmeiras, falar só sobre o jogo da volta, assim foi do Atlético Paranaense, assim foi do São Paulo, é o jogo da ida, conta muito. E o placar, o jogo da ida foi 3-1 para o Flamengo. Né? Então o Flamengo vai jogar em casa, onde é fortíssima vantagem de 2 gols. É praticamente impossível, mesmo que o Flamengo tenha oscilado um pouquinho, mas preservado os seus times, ou seus principais jogadores, seu time titular para as Copas, e o São Paulo tenha melhorado um pouquinho. O que eu acho que, em relação ao São Paulo, é que o São Paulo não vai com tanto peso para o jogo, porque ele tem pelo menos uma final na mão da Sul-Americana. Então acho que essa é a situação do jogo. O Flamengo está virtualmente na final, assim como estava virtualmente na próxima fase da Libertadores, quando fez 2 gols de diferença no Corinthians em São Paulo. Né? Jogar 3 frentes. O São Paulo não tem condição. E a terceira frente do São Paulo não é para ganhar o Brasileiro, é para não ser rebaixado. Ele joga um confronto direto contra o Ceará no domingo. Se o Ceará ganha, tem que pontuar. Passa também, já cai mais uma posição. Então o São Paulo não tem condição de jogar as 3 frentes. E olha o que eu estou falando assim, a Copa do Brasil seria a coisa mais espetacular na história recente do São Paulo, desde o título mundial de 2005. Só que não é possível. E isso tem que estar. Então a condição que a Maria falou é a ideal. Uma eliminação sem sequelas. É difícil isso, né? É difícil. Mas uma eliminação sem sequelas. É aí que eu queria chegar. Então, fala pro Dorival se ele aceita 1-1. Ele não aceita 1-1. Mas existe um interesse do São Paulo, né? O São Paulo avalia que o jogador é um jogador muito interessante, né? Do ponto de vista de reforço ou de possibilidade de reforço para 2023. Inclusive, eu soube que num jogo entre Internacional e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, logo após a partida, o Ceni foi até o Pedro Henrique e fez alguns elogios, né? Falou, olha, gosto muito do seu estilo e tudo mais, elogiou o Ceni, o jogador do Internacional. Então, assim, ficou ali muito na mira do São Paulo, né? O Departamento de Análise de Desempenho do São Paulo, que analisa também o mercado, ficou com esse jogador na base de dados e, claro, evidentemente, a diretoria foi recebendo recortes, desempenho do jogador, números, estatísticas e, evidentemente, o São Paulo acompanha essa possibilidade para 2023. Mas o Pedro Henrique é um jogador muito interessante. A gente acha o Pedro Henrique um jogador bastante interessante. Mas nós não fomos atrás porque, nesse momento, como a gente faz esses ciclos de intervenção, nesse momento nós estamos fazendo as avaliações. Vamos seguindo, avaliando e vamos ver, no momento adequado, quais os jogadores que a gente vai procurar. Mas eu, pessoalmente, acho o Pedro Henrique um jogador muito interessante, principalmente porque ele se enquadra nesse perfil do que nós falamos dos jogadores do São Paulo, né, que a gente trouxe, né, que são jogadores que fazem mais de uma função e que também são muito determinados, estão sempre buscando melhorar, buscando melhor para o clube. E isso vale também... Vamos começar pela última notícia com relação ao Pedro Henrique, atacante. Sim, eu acho que o São Paulo primeiro tem que definir, né? Como é que vai terminar esse brasileiro, como é que vai ser o jogo de hoje da Copa do Brasil e se vai ser conseguir aí levantar a taça sul-americana, porque você tem uma Libertadores à frente, você tem uma disputa por um título de Recopa Sul-Americana. Então aí o São Paulo tem mais bufunfa para poder investir. Nome dos sonhos? Longe disso. É o que eu falo. Pô, não é melhor contratar poucos, mas contratar jogadores que possam entrar para ser titular? Mais jogador para compor elenco? Tudo bem que a gente já sabe que algumas saídas devem ocorrer, por exemplo, como o do próprio Éder aí, que falou pós-jogo do Corinthians, que jogou direitinho, mas que recebe um salário absurdo. O Reinaldo aí não está renovado. Então você tem jogadores que você sabe que vão entrar numa barca para o ano que vem, vai liberar espaço no orçamento e o São Paulo vai poder contratar novos jogadores. Agora, Pedro Henrique, quero saber de vocês, o que vocês acham do atacante? Deixem nos comentários, tá bom? Vamos agora falar, é claro, de São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo no Maracanã. O Flamengo vem com força máxima, apesar que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não estão nos seus melhores momentos de parte física. Gabigol também não vem bem, mas o Pedro tá voando e é um baita time. São Paulo que vai ter que vencer pelo menos por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Aquele gol do Cebolinha foi muita infelicidade, acho que o placar mais justo. Na verdade, seria até uma vitória de São Paulo, mas por falta de competência e por muita competência do Flamengo, o Flamengo venceu por 3-1, mas 3-1 ficou muito largo, né? 2-1 ainda acho que teríamos esperança. Não que seja impossível, vamos torcer. O cenário do jogo pode mudar a qualquer momento, né? O jogo é jogado dentro das 4 linhas, como o próprio Pascoal falou, e como o Arnaldo e o Pascoal colocaram, São Paulo vem até maior do que viria se o jogo fosse semana passada, por causa do resultado contra o Atlético Goianiense.
pelo futebol que apresentou contra o Corinthians e conseguiu sair com empate mesmo com o time super reserva. São Paulo conseguiu aí resguardar aí praticamente os 11 jogadores, 6 nem jogaram, dos que vão entrar hoje, e 5 possivelmente, o Patrick, o Caleri, o Luciano, o Pablo Maia e o Reinaldo entraram, mas muito no final do jogo. Então assim, é um São Paulo que vai vir com o que tem de melhor, apesar de não ter o Arboleda machucado, o Gabriel Neves, que vai fazer muita falta, e tudo mais. Mas é o São Paulo que vai brigar. Agora, 2 zagueiros eu acho muito arriscado. Aí tem que ser a partida da perfeição mesmo. Porque o Reinaldo sempre dá um mole ali atrás, né, na defesa. E aí o Léo vai se ficar no mano a mano. Não vai ter Miranda ali, não vai ter um terceiro zagueiro para poder ainda auxiliar. Veremos aí qual vai ser a escalação do Rogério. Acho que o ideal seria com os 3 zagueiros, pelo motivo que o Birner falou, o Renato também, que você dá força nas laterais, e foi por aí que o São Paulo criou suas chances contra o Flamengo. O Flamengo joga muito por dentro, porque tem 4 caracaços ali e jogam muito bem por dentro. Mas é uma opção, né? Veremos aí se o Rogério Ceni até antes do jogo irá mudar a escalação para a partida. E caso mantenha essa escalação, muita vontade, muita marcação e sem erros. E torcer aí se a bola cair na cabeça do Alisson, só acertar o gol, né? Quando o Atlético Goianiense ele teve oportunidades aí. E que o Caleri possa desencantar e o Luciano também. Então veremos, né, pessoal? Contagem regressiva, jogo decisivo. E o São Paulo que vai como azarão, digamos assim, por resultado e pelo time do Flamengo. Mas é que a gente fala, mas o Flamengo nos últimos jogos também não vem jogando bem. Empatou com o Goiás, empatou com o Ceará. Contra o Vegas venceu por 2-1, saiu perdendo por 1-0. Então assim, não é impossível. O São Paulo tem que acertar a mira, tem que acertar o gol. Coisa que não fez no Morumbi. O mais importante é jogar com essa vontade, com esse espírito, que São Paulo ao menos vai bater de frente. E veremos aí, vamos torcer. O torcedor está animado, tenho visto pelos comentários, acho que é para estar. Por que não? A gente está na semifinal da Copa do Brasil, tudo ou nada, vamos pro jogo e vamos ver no que vai dar. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder esse vídeo, como sempre eu peço, aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos. Uma ótima decisão a todos. E quem sabe aí, com o milagre do Maracanã. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.